Bom dia, pessoal. Então vamos a mais uma aula. Bem, hoje eu vou trazer para vocês um material, 20 questões sobre currículo referência de Minas Gerais. O material completo, pessoal, ele tem 50 questões. Eu trouxe 20. Vou tentar gravar o restante das aulas hoje do nosso curso de reta final. E esse material completo de 50 questões, ele vai estar lá. Então aqui eu vou dar a primeira aula para vocês, tá? Lembrando que a gente fez 400 questões, pessoal. Vocês têm que fazer questões. A prova já está aí. Então, quem tiver interesse, está por R$ 37,90, é só clicar no link na descrição do vídeo. Também temos 5 simulados por R$ 37,90. Quem não quiser fazer as questões, podem estar fazendo o simulado. Então, também aqui, ó, R$ 37,90, isso é reta final, pessoal. Então, eu vou trazer para vocês as questões. Tá todo mundo me mandando mensagem perguntando do curso. Eu vou fazer o possível para terminar de gravar ele hoje. Provavelmente será umas 5, 7 aulas que a gente vai fazer simulados. Eu vou resolver questões com vocês. Vou falar o que, que mais cai, os pontos principais, o que, que eu acho que vai cair ali. E a gente vai resolver provavelmente de 100 ou mais questões, ou mais de 100 questões. Mas o que eu afirmo para vocês, 100 questões, tá? Então, vou fazer o possível para colocar na plataforma hoje. Hoje mais tarde eu devo lançar outro vídeo. Então, pessoal, fiquem atentos aí ao canal, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai tratar hoje, pessoal, do currículo referência de Minas Gerais. Outras questões de certo e errado, por quê? Para a gente trabalhar a lei, os pontos principais. Por isso que deu 50 questões. Aqui eu trouxe 20, tá? Então, quem tiver interesse nesse material, esse material vai estar no curso que vai ser realizado, né? Aí ele vai estar no valor de R$ 27,90. Lá eu vou ter esse PDF inteiro. Então, vamos lá. O currículo referência de Minas Gerais, CRM, então se eu não falar currículo, se eu falar CRMG, quer dizer que eu estou falando sobre o currículo, tá? O currículo referência de Minas Gerais possui caráter apenas normativo ou orientativo, cabendo à escola segui-los ou não, conforme sua autonomia pedagógica. Isso é certo ou errado, pessoal? Pause o vídeo, responda e vamos ao resultado. Claro que isso está errado, né, pessoal? Ele não tem caráter apenas orientativo, ele tem caráter normativo. Deixa eu pegar uma caneta aqui que eu esqueci. Ele tem caráter normativo. Ele estabelece a organização curricular e os direitos de aprendizagem. Onde isso está? Está no artigo 1º, pessoal. Então, isso está errado. Ele não tem caráter apenas orientativo, ele tem caráter normativo. O CRMG, que é o Currículo Referência de Minas Gerais, contempla toda a educação básica, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Está certo ou errado? Isso está certo, pessoal. A presente resolução, que é o Currículo Referência de Minas Gerais, para toda a educação básica, contempla a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Esse aqui é o artigo 1º do nosso CRMG, tá? Do nosso Currículo Referência de Minas Gerais. Próxima questão. As escolas devem adequar seus currículos às especificidades de cada etapa e modalidade, sempre respeitando a individualidade, diversidade e inclusão. Isso está certo ou errado, pessoal? Claro que isso está certo, né? Onde isso está? Isso é uma exigência que está aqui expressa no artigo 1º, parágrafo 3º aqui da nossa resolução, do nosso currículo referência de Minas Gerais. Próxima questão. Questão 4. O CRMG pode ser denominado CREI, Educação Infantil, CREF, Ensino Fundamental, e CREM, Ensino Médio? Isso está certo ou está errado? Isso está certo, pessoal. E onde isso está? Isso está no artigo 2º. Para fins dessa resolução, o currículo referência de Minas Gerais será denominado CRMG, podendo ser identificado como Currículo Referência de Educação Infantil, que vai ser o CREI, Currículo Referência do Ensino Fundamental, que vai ser o CREF, e Currículo Referência do Ensino Médio, que vai ser o CREM, conforme a etapa e a modalidade de ensino de educação básica. Então, pessoal, se você vê essa sigla, CREI, a gente está falando do currículo que é referência para a educação infantil. Se a gente vê o CREF, a gente está vendo o currículo que é referência para o ensino fundamental. E se a gente vê o CREM, é o currículo referência do ensino médio. Próxima questão. O CRMG, que esse aqui é o Currículo Referência de Minas Gerais, deve contribuir para superar a fragmentação das políticas educacionais, fortalecendo o regime de colaboração entre os entes federados. Isso está certo ou está errado? Isso está certo, pessoal. Onde isso está no artigo 3º, que fala que a implementação do CRMG deve superar a fragmentação das políticas educacionais, ensejando o fortalecimento do regime de colaboração entre as esferas municipal, estadual e federal, balizando a qualidade da educação ofertada para todos.
Próxima questão. O projeto político-pedagógico não precisa dialogar com o CRMG? Isso tá errado, né, pessoal? A gente nota que a gente lê as coisas, a gente já vê que ela tá errada. Então, assim, muita atenção nessas coisas, muita atenção na hora que você for fazer sua prova, vai ter alternativas lá que vão estar totalmente erradas. Só de vocês lerem, vocês já vão ver que elas estão erradas, tá? Então, onde isso aqui tá, pessoal? Está no artigo 4º, que fala que o currículo referência de Minas Gerais e o PPP, que é o projeto político pedagógico, ele indicam o caminho para que as aulas sejam planejadas e executadas, a partir dessas premissas de trabalho em grupo, coletivo, de convivência com as diferenças, da superação de obstáculos e do exercício pleno da autonomia, garantindo a correlação do currículo com o trabalho pedagógico da escola e do seu corpo docente. Ou seja, eles têm que dialogar, têm que trabalhar em conjunto, um tem que estar de acordo com o outro, tá, pessoal? Vai me falando aí quantas questões vocês estão acertando e no final fala aí a sua porcentagem aí. Instituições privadas não estão obrigadas a adequar seus projetos políticos pedagógicos ao CRM, podendo optar livremente por não segui-lo? Pessoal, eu bati o dedo aqui. Isso está errado. Escolas particulares, instituições particulares, elas precisam seguir o CRMG, gente. Eles precisam seguir. As instituições de ensino públicas, privadas e comunitárias que ofertam educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, no exercício de sua autonomia, previstas no artigo 12, 13 e 23 da LDBN, devem reformular o seu projeto político-pedagógico de forma a garantir todos os direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, competências e habilidades instituídos tanto na BNCC quanto no CRMG e nas demais normativas educacionais vigentes. Muita atenção isso aí, pessoal. Questão 8ª. O CRM aplica-se em consonância com a LDBN e o Plano Nacional de Educação? Certo ou errado? Certo, né, pessoal? Isso é uma base legal expressa no artigo 6º. Questão 9. As competências gerais do CRMG incluem o exercício da empatia, do diálogo, da resolução de conflitos e da cooperação? Isso está certo ou errado? Isso está certo, né, pessoal? Está falando que inclui, ou seja, inclui isso. Claro, isso está onde? Está no artigo 10º. Ó, pessoal, deixa eu só conferir isso aqui. Que eu pus aqui CRMG, será? Está falando do currículo referência. Tá, mas aqui no artigo 10º, né? Propõe as competências e habilidades que, traduzidas em direitos de aprendizagem, contribuirão para a formação completa dos estudantes, envolvendo um repertório cultural, de criatividade, de empatia, então tá aqui a empatia, de comunicação, de pensamento cenófico, de responsabilidade, de cultura digital, de trabalho e de projeto de vida, numa perspectiva integral, interdisciplinar e interdimensional em que a centralidade das aprendizagens seja o discente. Deixa eu só conferir se eu coloquei no lugar certo aqui, pessoal. Só um minuto. É, a resposta aqui, é claro que a resposta é certa, mas depois eu vou conferir esse artigo 10º aqui para você, se essa questão faz parte do artigo 10º, tá, pessoal? Eu não estou conseguindo acessar aqui agora. Então, vamos lá. Vamos continuar. Questão 10. O CRMG não prevê adaptações regionais em relação à BNCC, devendo ser seguido de forma idêntica em todo o país. Pessoal, certo ou errado? Claro que isso está errado, né? O artigo 7º ele prevê alterações regionais. Então, é claro que ele deve ser seguido, não deve ser seguido de forma idêntica em todo o país. Questão 11. A educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 7 anos de idade? Isso está certo ou está errado, pessoal? Isso está errado. Vai até 5 anos e 11 meses. Aqui a gente está trabalhando no artigo 20. Então, a gente sabe que é de 5 anos, vai até 5 anos e 11 meses, não até os 7 anos, como mencionado. O CREI, Currículo Referência da Educação Infantil, concebe a criança como sujeito histórico de direitos que interage, brinca e produz cultura. Isso está certo ou está errado? Isso está certo, pessoal. E onde isso está? Essa é a visão central do CREI, que é o artigo 21. Questão 13. O CREI considera o cuidar e o educar como dimensões indissociáveis do processo educativo. Isso está certo ou está errado? Isso está
certo. E onde isso está? Isso está no artigo 22. O CREI, que é o Currículo Referência da Educação Infantil, parte do princípio da indissociabilidade entre o cuidar e o educar, e do olhar para a criança como ser integral, que se relaciona com o mundo a partir do seu corpo em vivências concretas com diferentes parceiros, crianças e adultos, né, em distintas linguagens, articulando suas experiências com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico. Questão 14. Na educação infantil, a pré-escola abrange crianças de 4 a 5 anos e 11 meses? Isso está certo ou está errado? Isso está certo, está no artigo 24. O CREI segue a organização que dispõe a Base Nacional Comum Curricular em relação aos grupos de faixa etária, sendo creche, bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, pré-escola, crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses, pessoal. Então, na educação infantil, a pré-escola abrange crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. Os dois eixos norteadores da educação infantil são interações e brincadeiras? Isso está certo ou está errado? Isso está certo, pessoal. E onde isso está? Está no artigo 25. O CREI considera dois eixos norteadores: interações, que a criança estabelece relação com o seu meio físico e social, buscando compreendê-lo e dar significado por meio de produções que são características da infância, e brincadeiras, uma linguagem própria da criança e uma forma privilegiada de relacionar consigo mesma, com seus pares, com o meio físico, social e cultural, contribuindo assim para seu desenvolvimento. Então, dois eixos norteadores da educação infantil são interações e brincadeiras. Questão 17. Entre os direitos de aprendizagem da educação infantil está o direito de brincar cotidianamente. Isso está certo ou está errado, pessoal? Isso está certo. E onde isso está? Isso é um dos 6 direitos previstos no artigo 26. Isso aqui está no inciso 2º. Para o CREI são estabelecidos os seguintes direitos de aprendizagem. Entre eles, brincar cotidianamente de diversas formas em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Ficou abaixo aqui, pessoal, mas aí os direitos são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, tá? Aqui a gente citou o brincar. Mas tem o conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Os campos de experiência na educação infantil são 5, incluindo o eu, o outro e o nós. Isso está certo ou está errado? Isso está certo, pessoal. Está aqui no artigo 27. Tendo como base os direitos de aprendizagem, o CREI está estruturado em 5 campos de experiência: o eu, o outro, o nós, corpos, gestos e movimento, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, a gente sabe que são 5. E quais são eles? O outro, o eu, o nós, o corpo, gesto e movimentos, os traços, sons, cores e formas, a escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidade, relações e transformações. Questão 19. O CREI orienta estratégias para a transição da criança de casa para a escola e da educação infantil para o ensino fundamental. Isso está certo ou está errado? Isso está certo, pessoal. Onde isso está? Isso está no artigo 29. O CREI, gente, que é o Currículo Referência da Educação Infantil, que está dentro do Currículo Referência de Minas Gerais, destaca a necessidade de planejar estratégias para os momentos de transição da criança, de casa para a instituição de educação infantil, aquelas vividas no interior da instituição, e da educação infantil para o ensino fundamental. Pessoal, outros 19 questões, faltou a 20 aqui. Então é isso, pessoal. Estudem por questões, a sua prova está chegando. Eu fiz aqui essa primeira parte dessa aula, são 50 questões, eu vou fazer a segunda, mas a segunda vai ser diretamente no nosso curso. Escrevam aqui, eu quero, quem vai ter interesse, eu vou fazer o possível para postar hoje. Hoje à tarde ou à noite, finalzinho da noite, eu devo estar postando outro vídeo para vocês. Então, quem tiver interesse, pessoal, mas eu vou falar uma coisa para vocês, o nosso material de 400 questões, ele está incrível. Ele está incrível. Então,
porque lá você consegue resolver questões de todas as matérias. Então o link está aqui na descrição do vídeo. Se eu fosse vocês, eu adquiri. O preço está muito bacana. Era para ter sido R$ 57,90. Eu deixei com preço de R$ 37,90. Então tá bem bacana, tá? E os simulados, pessoal. Aquele simulado é o que provavelmente vai cair ali na sua prova. Então são 20 questões cada simulado, porque no dia da sua prova, o conhecimento específico são 20 questões. Então ali a gente simulou mais ou menos assim, nossa, isso aqui está com cara de questão. E pode ter certeza que a gente vai acertar bastantes questões que vão estar no simulado, que provavelmente vão estar na sua prova. Então, é isso, pessoal. Até provavelmente eu vou colocar outro vídeo hoje ainda. Então, quem gostou, dá um joinha, comenta, fala quantas questões acertou, como é que tá aí nos estudos aí pra gente. E quem tiver interesse, e o PDF, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, essa é resolução 481, que está falando sobre currículo referência, tá vendo? Eu fiz 50 questões para vocês. Eu parei aqui na questão 19. Questão 19. Tem a questão 20. O CREA orienta estratégias para a transição da criança de casa para a escola do ensino. Não é esse. Esse eu falo, tá, eu saltei 19. A organização do tempo na educação infantil deve priorizar conteúdos disciplinares rígidos. Isso está certo ou errado? Claro que está errado, né? E aqui tem o gabarito. E também eu fiz material sem a resposta. Que vem a questão, vocês vão falar se está certo ou está errado. E vão conferir aqui com o gabarito comentado. Então, eu vou deixar esse arquivo lá no nosso curso. E eu provavelmente vou fazer isso aqui, desse jeito aqui, para dominar a resolução com algumas outras resoluções, tá? Então, quem gostou, é só dar um joinha. Quem tiver interesse em comprar o material, tá na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Até mais.